Que a paz do Senhor esteja com você neste momento abençoado. Hoje meditaremos em João 16, onde Jesus continua a preparar os discípulos para os desafios que enfrentariam após sua partida. Ele os consola com a promessa do Espírito Santo e os encoraja a permanecerem firmes, confiando na vitória que ele conquistaria sobre o mundo. Neste capítulo, Jesus explica o papel do Espírito Santo como consolador, revela o propósito de sua morte e ressurreição, e garante que, mesmo em meio à tribulação, os discípulos poderiam ter paz e confiança em sua vitória. João 16 é um convite para vivermos em comunhão com o Espírito Santo e nos firmarmos na certeza de que Cristo já venceu o mundo. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste texto que fortalece nossa fé e nos dá esperança em tempos difíceis. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos disse, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isso por parábolas, mas vem a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue.
Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já agora chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 continua o discurso de despedida de Jesus, onde ele prepara os discípulos para os desafios que enfrentarão após sua partida. Nesta primeira parte, ele aborda a oposição que os discípulos encontrarão no mundo e a promessa do Consolador, o Espírito Santo, que lhes dará força e direção. Jesus começa com uma declaração preocupante: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Versículo 1. Ele fala para que os discípulos não sejam abalados ou desanimados quando enfrentarem perseguições. A oposição que viria não seria fácil, mas era parte do custo de segui-lo. Ele continua: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Versículo 2. Isso antecipa o tipo de perseguição religiosa que os discípulos enfrentariam, onde seus perseguidores acreditariam estar cumprindo um dever sagrado. A razão para essa hostilidade é clara: e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Versículo 3. A rejeição aos discípulos é, em última instância, uma rejeição de Deus. Aqueles que rejeitam Jesus demonstram que não conhecem o Pai, apesar de suas práticas religiosas ou crenças aparentes. Jesus diz que está avisando para que os discípulos lembrem-se de suas palavras quando a perseguição acontecer. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Versículo 4. Jesus então muda o foco para a sua partida. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Versículo 5. Os discípulos estão tão sobrecarregados com a tristeza de perder a presença física de Jesus que não percebem o significado maior de sua partida. Ele reconhece essa tristeza, mas explica que sua partida é necessária. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Versículo 7. A partida de Jesus não é uma perda, mas um ganho. Ao partir, ele garante a vinda do Espírito Santo, que desempenhará um papel crucial na vida dos discípulos e no mundo. O Espírito Santo não apenas confortará, mas também convencerá o mundo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 8. Essas três áreas resumem o impacto do Espírito Santo: do pecado, porque não creem em mim. Versículo 9. A principal obra do Espírito é revelar a incredulidade do mundo e a necessidade de salvação por meio de Jesus. Ele confronta os corações com a verdade de que rejeitar a Cristo é o maior pecado. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Versículo 10. A ressurreição e ascensão de Jesus confirmam sua justiça e sua obra redentora. O Espírito Santo testifica sobre a obra completa de Cristo e a justiça que ele oferece a todos os que creem. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 11. A morte e ressurreição de Jesus derrotaram Satanás, o príncipe deste mundo, e garantiram sua condenação. O Espírito Santo revela que o juízo de Deus é inevitável para todos os que se opõem a ele. Jesus reconhece que há mais a dizer, mas que os discípulos não poderiam suportar naquele momento. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 12. Ele promete que o Espírito Santo, chamado de Espírito de Verdade, os guiará em toda a verdade. Versículo 13. Isso inclui esclarecer os ensinamentos de Jesus e revelar os planos de Deus para o futuro.
O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas glorifica a Jesus, transmitindo o que recebe dele e do Pai. Versículos 14 e 15. Essa primeira parte de João 16 nos ensina verdades profundas, a realidade da oposição. Ser discípulo de Jesus significa enfrentar rejeição e hostilidade do mundo. Essa oposição é uma evidência de nossa fidelidade a Cristo e da rejeição do mundo a Deus. A necessidade da partida de Jesus. A partida de Jesus não foi uma perda, mas uma preparação para a vinda do Espírito Santo, que seria o Consolador, guia e testemunha da verdade. O papel transformador do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas conforta os crentes, mas também convence o mundo de seu pecado, da justiça de Cristo e do juízo que está por vir. Ao refletirmos nessa parte de João 16, somos chamados a confiar no Espírito Santo, buscar sua direção e viver com coragem diante das dificuldades, sabendo que Ele nos fortalece e nos capacita para testemunhar a verdade de Cristo. Na segunda parte de João 16, Jesus muda o foco para consolar os discípulos, prometendo que sua tristeza se transformará em alegria e explicando como o relacionamento deles com o Pai será fortalecido. Ele prepara seus corações para os eventos que estavam por vir, mostrando que a dor da separação seria temporária e que a vitória final seria garantida. Jesus diz: "Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai." Versículo 16. Os discípulos ficam confusos com essa declaração, discutindo entre si o que ele quis dizer. Percebendo isso, Jesus esclarece: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria." Versículo 20. Ele reconhece que sua morte iminente causaria grande dor aos discípulos, enquanto o mundo que o rejeitava se alegraria. Contudo, essa tristeza seria momentânea e daria lugar a uma alegria duradoura com sua ressurreição. Jesus usa uma ilustração poderosa para explicar essa transformação. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo gozo de haver nascido um homem no mundo. Versículo 21. Assim como as dores do parto são substituídas pela alegria de um novo nascimento, a tristeza dos discípulos pela perda de Jesus seria substituída pela alegria triunfante de sua vitória sobre a morte. Ele continua: "Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará." Versículo 22. Esta promessa assegura que a alegria proporcionada pela ressurreição de Cristo seria permanente, enraizada em sua vitória eterna sobre o pecado e a morte. Essa alegria é um dom que o mundo não pode roubar, pois está firmemente estabelecida na obra redentora de Jesus. Além disso, Jesus apresenta uma mudança significativa no relacionamento dos discípulos com o Pai. "E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar." Versículo 23. Ele aponta para o acesso direto ao Pai que os discípulos teriam em seu nome. Isso não significa que Jesus deixaria de interceder, mas que sua obra redentora abriria o caminho para uma comunhão direta com Deus. Ele encoraja os discípulos a orar com confiança. "Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra." Versículo 24. A oração em nome de Jesus reflete a conexão íntima dos discípulos com Ele e sua autoridade como mediador entre Deus e a humanidade. A resposta às suas orações seria uma fonte de alegria completa e duradoura. Jesus também destaca que, no futuro, Ele falaria abertamente sobre o Pai. "Disse-vos isso por parábolas,
Mas vem a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Versículo 25. Esta revelação mais clara refletiria a obra concluída de Cristo e a iluminação que o Espírito Santo traria aos discípulos. Ele reforça a segurança do amor do Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Versículo 27. Essa declaração confirma que o amor do Pai por nós é uma resposta à nossa fé em Jesus e ao relacionamento que temos com Ele. Finalmente, Jesus reafirma sua missão. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 28. Este ciclo completo destaca que sua obra na terra estava se aproximando do fim e que ele retornaria à glória do Pai. Esta seção de João 16 nos ensina verdades poderosas. A tristeza temporária dá lugar à alegria eterna. A dor da separação de Jesus seria momentânea, mas a alegria de sua ressurreição e vitória seria permanente. Isso nos lembra que em Cristo, nossas dificuldades e tristezas são temporárias e que a vitória final já foi conquistada. Oração em nome de Jesus. Temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo, e nossas orações em seu nome são ouvidas e respondidas. Essa confiança deve nos motivar a orar com fé e expectativa. O amor do Pai é pessoal e permanente. O Pai nos ama porque amamos e cremos em Jesus. Esse amor é seguro, transformador e nos sustenta em todas as circunstâncias. Alegria que o mundo não pode tirar. A alegria que Jesus promete é baseada em sua obra redentora e na comunhão que temos com Ele. É uma alegria que não depende de circunstâncias e que permanece mesmo em meio às tribulações. Ao refletirmos nessa parte de João 16, somos encorajados a viver com alegria, confiança e comunhão com o Pai, sabendo que em Cristo temos vitória e um relacionamento profundo com Deus. Na conclusão de João 16, Jesus traz palavras de encorajamento e paz para os discípulos, afirmando que, apesar das tribulações que enfrentariam, sua vitória sobre o mundo lhes daria confiança e esperança. Ele os prepara para os eventos iminentes e fortalece sua fé, mostrando que, mesmo em meio à dispersão e solidão, Deus estaria presente. Após ouvir Jesus falar abertamente sobre seu relacionamento com o Pai, os discípulos expressam confiança. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Versículos 29 e 30. Eles reconhecem a clareza das palavras de Jesus e sua origem divina. No entanto, sua fé, embora genuína, ainda não estava totalmente madura, como Jesus demonstra em sua resposta. Ele diz: credes agora? Eis que vem a hora, e já agora chegou, em que sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Versículos 31, 32. Jesus revela que, apesar de sua declaração de fé, os discípulos seriam incapazes de permanecer ao seu lado na hora mais difícil. Eles seriam dispersos por medo e confusão. Contudo, mesmo sabendo disso, Jesus não os condena, mas os encoraja, mostrando que sua força vinha do relacionamento inabalável com o Pai. Essa confiança em Deus nos ensina que, mesmo quando falhamos, o Senhor continua presente, oferecendo graça e restauração. A declaração final de Jesus no capítulo é uma das mais poderosas de todo o Evangelho. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Versículo 33. Aqui, Jesus apresenta duas realidades contrastantes: as aflições inevitáveis deste mundo e a paz inabalável que encontramos nele. Ele reconhece que os discípulos enfrentariam dificuldades, perseguições e desafios, mas os chama a ter bom ânimo,
pois sua vitória sobre o mundo garante sua segurança espiritual e futura. Paz em Cristo. Jesus oferece uma paz que não depende de circunstâncias externas. É uma paz enraizada em sua presença, em suas promessas e na certeza de que Ele está no controle. Essa paz é um antídoto contra o medo e a ansiedade, permitindo-nos enfrentar as dificuldades com confiança. Aflições no mundo. Jesus não minimiza os desafios que os discípulos enfrentariam. Ele os prepara para a realidade de que seguir a Cristo significa nadar contra a corrente de um mundo que rejeita a Deus. No entanto, ele não permite que essas aflições sejam vistas como finais ou definitivas. Vitória de Cristo. A frase "Eu venci o mundo" é uma proclamação triunfante da autoridade de Jesus sobre o pecado, a morte e o sistema maligno deste mundo. Sua vitória não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente, conquistada por meio de sua obediência, morte e ressurreição. Essa vitória é compartilhada com todos os que creem nele. Essa última parte de João 16 nos oferece 3 aplicações práticas para a vida cristã. Confiança na presença de Deus. Assim como Jesus não estava só, porque o Pai estava com ele, nós também nunca estamos sozinhos. Mesmo quando enfrentamos dificuldades ou sentimos abandono, podemos confiar que Deus está conosco, sustentando-nos e guiando-nos. Coragem em meio às aflições. As tribulações são inevitáveis, mas não são finais. Em Cristo, temos motivos para enfrentar os desafios com coragem, pois sabemos que Ele já conquistou a vitória em nosso lugar. Acesso à paz de Cristo. A paz que Jesus oferece é um presente que transcende as circunstâncias. Quando confiamos nele, encontramos descanso para nossas almas, mesmo nas tempestades da vida. Ao encerrar este capítulo, somos chamados a fixar nossos olhos em Jesus, lembrando-nos de que sua vitória é também a nossa vitória. Em um mundo cheio de incertezas e tribulações, podemos viver com paz, coragem e esperança, sabendo que em Cristo temos segurança eterna. Depois de meditarmos nas palavras de João 16, somos lembrados da paz e da vitória que temos em Cristo, mesmo diante das aflições do mundo. Jesus nos garante que por meio dele podemos enfrentar os desafios com coragem, confiando na presença do Espírito Santo e na certeza de que ele já venceu o mundo. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê sua paz e nos encha de coragem para vivermos como testemunhas fiéis de sua vitória. Ore comigo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, louvamos o teu santo nome e te exaltamos por tua bondade, fidelidade e vitória eterna. Obrigado pela mensagem de João 16, que nos lembra de que, em Cristo, temos paz em meio às aflições e a certeza de que a vitória já foi conquistada. Pai, reconhecemos que muitas vezes nos sentimos frágeis diante das dificuldades e rejeições deste mundo. Pedimos que o Espírito Santo nos fortaleça e nos renove com coragem e confiança para enfrentarmos os desafios com fé, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Jesus, agradecemos porque o Senhor, por amor, enfrentou a cruz, venceu o pecado e derrotou o poder das trevas. Nos ensine a viver em obediência e submissão, assim como o Senhor viveu, confiando plenamente no plano do Pai. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, encha nossos corações e mentes, nos dando segurança mesmo nas tempestades da vida. Senhor, pedimos que nos ajude a lembrar constantemente que não estamos sozinhos. Assim como o Pai esteve contigo em todos os momentos, sabemos que o teu Espírito habita em nós, nos guiando, nos confortando e nos capacitando a viver para a tua glória. Intercedemos por aqueles que estão passando por momentos de aflição e sofrimento, que eles possam experimentar a paz que vem de ti e a certeza de que a tua vitória é maior do que qualquer desafio.
Usa-nos, Senhor, como instrumentos para levar essa mensagem de esperança e amor àqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Jesus, por nos dar acesso direto ao Pai. Que a nossa oração em Teu santo nome seja sempre guiada pela Tua vontade, trazendo glória ao Teu nome e alegria ao nosso coração. Oramos com gratidão e confiança no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a paz e a vitória que Jesus nos oferece. João 16 nos lembra que, em Cristo, temos força para enfrentar as tribulações do mundo e a certeza de que Ele já venceu por nós. Lembre-se de que o Espírito Santo está conosco, nos confortando e nos guiando em cada passo da nossa jornada. Não importa as dificuldades, podemos ter bom ânimo, pois a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor renove sua força, encha sua vida de paz e te capacite a viver com coragem e esperança. Amém.